Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Alguma imprensa da cidade de Guimarães está a lançar uma campanha para partilhar boleias. O objetivo, claro está, é poupar gasolina e reduzir as despesas. Uma forma original de fazer frente à crise que estamos a atravessar. É um movimento de cidadania, é muito importante, que mostra realmente a relevância da partilha de espaços em movimento. Já tem sido assinalada de uma maneira genérica que as pessoas devem dar boleia a outros para evitar que as estradas fiquem, sobretudo às entradas das grandes urbes, tão congestionadas por haver uma grande parte de viaturas só levam um condutor. Portanto, isso já foi dito, não é novo. O que é importante em relação àquilo que me disse agora é que a regionalização da informação, a importância da rádio de um modo geral e muito particularmente das rádios locais, com muito mais proximidade dos seus públicos, talvez tenham, em termos de resultados, muito mais positividade do que aquela ideia que todos aprovamos, que se em vez de ir um carro sozinho à entrada da cidade levar 4 pessoas, haverá menos 4 carros a poluir a cidade, a consumir combustível, que talvez seja agora o primo móveis que leva as pessoas a aderir. Por outro lado, também é importante, digamos, a liderança que a rádio local teve, a Rádio Santiago, em Guimarães, porque as pessoas têm uma listagem, sabem quem é que metem dentro do carro. Não é propriamente uma pessoa estar à boleia, eu levo o carro vazio, como tenho 3 lugares, vou deixar entrar 3 pessoas sem saber que... Não estamos em tempos disso. Hoje temos que ter uma certa prudência, temos que ter um certo conhecimento da realidade com muita humildade. Portanto, este movimento é um movimento interessante que, se todas as rádios locais, toda a comunicação social local tomasse a peito uma medida deste género, evidentemente que resultava, porque em termos práticos correntes, nós sabemos que entre as Taipas e Guimarães há centenas de pessoas que vão de manhã trabalhar para Guimarães e que ao fim da tarde regressam a Guimarães. Portanto, se cada viatura levar 4 pessoas, vamos reduzir em 25% todo aquele problema que existia se a pessoa fosse só com uma. É altamente louvável. Eu acho que é um exemplo realmente a seguir, porque entra diretamente na vivência das pessoas. Não é a mesma coisa do ministro estar a fazer grandes anúncios na televisão que se deve fazer isto, aquilo, aquilo outro, e depois ele vai sozinho com o chofer para casa e assim sucessivamente, se calhar ainda leva batedores e outras coisas do género que poluem também. Não, uma coisa é a mensagem direta, portanto, digamos, a nível local, e Guimarães deu um exemplo notável, como aliás em muitas outras interferências. Não é para admirar que se calhar o Afonso Henriques também tomou iniciativas antes de todos nós termos pensado nelas. É um exemplo a seguir, parece-me. É uma questão de cidadania, na minha interpretação, altamente louvável. É também um sinal de que o preço e o aumento dos combustíveis está, de facto, a pesar nos bolsos dos portugueses? Pois isso é evidente, não é? Eu já tive a oportunidade de dizer neste programa, sem fatalismo, mas encarando uma realidade em termos de futuro, que enquanto o preço não viesse para 4 euros, que eu achava que ainda iria aumentar. Ora bom, isto daqui por 12 anos, ou 13 ou 14, não sei, mais ou menos a tendência é essa, enquanto nós hipervalorizarmos, acima de tudo, o ouro negro, ou seja, o petróleo. Portanto, em que aqui há uma rivalidade do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, ao fim e ao cabo do poder, porque o poder económico hoje tem muita força. A prática do dia-a-dia mostra que o poder económico tem muito mais força do que a moral, infelizmente, do que a ética. A ética vai-se dilatando, abrindo tantos buracos, subjugando-se ao poder económico. Ora, aqui há 2 mundos importantes. Há uns que produzem petróleo e outros que não produzem petróleo. Mas quer o produzam, quer não produzam, todos nós estamos a depender.
porque podemos às vezes ter uns vislumbres de fantasia com as eólicas que vão agora poluindo os nossos montes, etc., com as suas pás a mexer, mas não vamos substituir nem a energia solar. Podemos entrar também na fantasia de aproveitar a energia das ondas, etc. Mas na prática, de onde é que vem a nossa energia? É o petróleo. Isso porque, na realidade, nós estamos já todos estabilizados em relação a esse conceito. E, por outro lado, porque os próprios produtores e ganhadores com o petróleo não estão interessados em energias alternativas. Portanto, quer dizer, há uma série de fatores que levam, na minha previsão, de que o petróleo passe a ser um valor extraordinariamente significativo. Não sei se durante 100 anos ou 200, mas enquanto não houver uma energia atómica que venha substituir essa capacidade, correndo nós os riscos da própria energia atómica, o ouro negro será mesmo ouro. Mas não é só uma vantagem, estas campanhas das boleias não trazem só uma vantagem económica para os condutores, ou seja, não há só uma poupança a nível de abastecimento. Pelo menos estimula a solidariedade, quer dizer, são pessoas que vivem mesmo a dificuldade, porque as pessoas naturalmente vão trabalhar, porque têm filhos, porque precisam, têm as suas dificuldades económicas, vão partilhando as suas opiniões e da abertura da discussão é que nasce a luz. Portanto, haverá 4 pessoas ali a discutir em conjunto. Também uma vantagem ambiental. Fundamentalmente, não é? Portanto, e além disso, polui muito menos o ambiente, não é? Exatamente. Vamos passar ao nosso segundo tema. A Seleção Nacional entrou a vencer no Euro 2008. Uma vitória justa, na sua opinião? Sim, eu vi o jogo com todo o interesse, com toda a atenção. Felizmente, não precisamos de ir para aquele exagero de concepções morais, de ganhar moralmente quando se perde. Nós ganhamos moralmente porque houve 4 disparos à trave, pois não precisamos disso, felizmente. Entraram mesmo. Também houve. 2. Também houve, mas entraram 2, não precisamos de ir para esse o vencer moralmente. Nós ganhamos efetivamente, porque o que conta no futebol são as bolas que entram. O resto, se estiver uns centímetros perto, isso não conta nada. Os resultados fazem-se, nem que seja com a mãozinha de Deus do Maradona, que ao fim e ao cabo teve o mesmo significado. Portanto, quer dizer, a ética do futebol é uma, a prática é meter golos, as pessoas emocionam-se, algumas até morrem subitamente quando entra um golo, por não serem capazes de controlar a emoção. Felizmente para nós não ganhamos moralmente, ganhamos, mas não só. Ganhamos efetivamente com uma margem que deu para satisfazer as preocupações de todos. 2-0 não é a mesma coisa que 1-0. 1-0 pode ser uma jogada fortuita, etc. E sempre um risco muito grande de haver um empate. Não, parece que não houve ninguém. De resto, pelo que eu tive conhecimento da imprensa internacional, foi unânime em classificar como o mais importante até de todos os jogos o de Portugal. E há uma opinião muito favorável. E esperemos que agora se possa continuar na mesma senda, que o espírito anímico dos jogadores também seja influenciado, não só dos que jogaram, como daqueles que não jogaram, porque toda a equipe, esteja a jogar ou não esteja a jogar, tem que ser uma equipe. E eu penso que temos algumas possibilidades para aqueles que tinham seríssimas dúvidas a princípio, julgo que se venceram. Além de que também foi altamente gratificante, sobretudo para os imigrantes, que deram tudo por tudo, mostraram, digamos, um patriotismo que joga no futebol, não vamos agora também ser ingênuos a dizer que não, talvez a réstia de maior ligação a Portugal, mais do que a própria língua, que nem todos falam um português muito correto. Hoje também não há muita gente a falar português correto. Mas seja como for ali, digamos, a bandeira, as cores, as pinturas que fazem com o verde, o vermelho e o amarelo, digamos, pelo meio, pois isso é altamente positivo. E por outro lado ainda, até baixa-se um bocadinho aquela crítica muito generalizada
do exagero da recepção do Presidente da República na despedida aos jogadores, etc, etc, a toda a equipa. Pois, efetivamente, se nós ganharmos outro jogo, se nós nos qualificarmos, se a equipe mostrar que é um valor a nível internacional, se calhar a recepção até foi perfeitamente normal e adequada à circunstância. O que não seria se nós tivéssemos perdido e agora somássemos uma série de derrotas. Scolari disse numa flash interview que Portugal cumpriu com este jogo 50% da sua missão. Concorda? Pois, 50% são números, 50% porque ele precisa de 6 pontos. Teve 3... não sei se a missão será só 50%. Para mim, a missão seria ganhar os jogos todos, porque isso facilitaria muito o desenvolver depois e até a casualidade de os adversários com quem tivéssemos de nos confrontar. 50% é o número, quando nós falamos em 50%. Não é ele disse, se ele disse é aquilo que ele queria dizer, está certo. Para mim, era mais exigente. Nós ganhamos o primeiro passo importante, que era não ter perdido nem ter empatado. E, portanto, temos a porta aberta para que, se ganharmos o segundo jogo, estejamos classificados. Só isso. E eu gostaria que ganhássemos os 3. Portugal joga já na próxima quarta-feira, frente à República Checa. Quais são as suas expectativas? No dia seguinte, eu digo. Na As minhas expectativas, obviamente, é que Portugal ganha. Se vai ganhar ou não, no dia seguinte eu já saberei. Já lhe posso dizer. Mas acha que a Turquia e a República Checa, como equipas, estão equivalentes? Ou foi um adversário fácil este primeiro jogo de Portugal? Não digo que seja fácil. Faltava uma peça importante na equipa da Turquia. A Turquia é sempre uma equipe de surpresa, que tem muita galhardia, tem muito combate, tem muita força física, etc., que ontem, muito poder de antecipação, que ontem não se vislumbrou durante todo o jogo. É esse o problema que realmente se me afigura. Se a Turquia tivesse jogado de outra maneira, era uma preocupação e muita gente, não era só eu, mostrava uma certa indefinição. E eu, se fosse fazer um totobola, não sei o que é que poria. Um X2, não é? Felizmente, que se fizesse acertava mesmo. Mas eles jogaram muito bem, quer dizer, a nossa equipa jogou muito bem. Tenho a impressão que a peça fundamental conseguiu diluir um bocadinho aquelas atenções, libertando os outros, foi o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não foi aquele supra-sumo, nem interessava, porque se o jogo ganha a equipa, ele jogou suficientemente bem, até podia ter metido um golo, por acaso, se a bola, em vez de bater na trave, tivesse entrado. Eu julgo que a maneira como ele jogou e a construção que teve também no golo, julgo que foi importante, não? E é claro que as pessoas agora transformaram no herói e nós aos heróis exigimos sempre um bocadinho mais. Só por isso. De resto, eu acho que todos jogaram muitíssimo bem. O Raul Meireles entrou fresco, é um belíssimo jogador, entrou fresco, também em equipe teve possibilidades de meter a bola lá dentro e, portanto, está tudo bem. Talvez, para mim, se quer a minha opinião de todos, o Pepe talvez tenha sido o jogador mais completo, que eu classificaria como o melhor, já que ele jogou em todo o campo. Ele tanto estava nas situações mais difíceis atrás, como também estava a meio e ali. E além disso, até mesmo próximo já mais da baliza. Não quer fazer então uma projeção do resultado de Portugal-República Checa para quarta-feira? Ou só falamos quinta? Tenho medo que dê azar, mas a minha convicção é profundamente que nós temos equipe com capacidade para ganhar a República Checa. Muito bem, vamos passar então para o nosso terceiro tema. O controle do açúcar no sangue em diabéticos do tipo 2 não baixa o risco de infarto. É o resultado de 2 estudos sobre glicemia. Antes de mais, gostava que explicasse aos telespectadores o que são diabetes tipo 2. Pois, diabetes tipo 2 implica logo o que é diabetes tipo 1. Porque se há diabetes tipo 2, tem que haver diabetes tipo 1. Quer dizer, na diabetes tipo 1, o que acontece é que há uma destruição de umas células, chamadas células beta, que existem no pâncreas. São estas células, aquelas células que produzem insulina. Portanto, é uma doença, digamos, autoimune, em que o próprio se destrói a si mesmo. A doença mais na moda é diabetes tipo 2. Porquê?
porque, embora também haja uma diminuição da secreção da insulina, também há, mas está muito relacionada com os nossos comportamentos e atitudes, com aquilo que nós comemos, com a vida anti-higiênica que levamos, com a falta de exercício físico, com a associação de outras doenças, com a obesidade, etc, etc. Portanto, a diabetes do tipo 2 é, vá lá, mais controlável e mais responsável da nossa parte. Não é só o problema de ter que tomar nas doses, e digamos que aqui não há uma norma genérica, caso a caso, cada pessoa é uma pessoa, digamos, não há doenças, há doentes, e, portanto, o diabético terá que conjugar as capacidades das suas energias relativamente às calorias que ingere e às calorias que realmente despende. Em regra, o ideal seria andar pelo menos meia hora a pé por dia. Mas não é só com os açúcares que um diabético se tem que preocupar. Não, o diabético tem que se preocupar com tudo. Porque o diabético tem que se preocupar com o aumento da tensão arterial, que é um fator de risco extraordinariamente grande, tem que se preocupar também com as gorduras, porque, efetivamente, quando não há capacidade de metabolização de utilizar os açúcares, passam a utilizar-se as gorduras. E as gorduras podem dar certas substâncias, como sejam os corpos cetónicos, que são extraordinariamente graves. Ora bom, quando me falou destes estudos americanos, temos que temperar a coisa, quer dizer, nós não sabemos, e parece, por os elementos de que dispus, que estes estudos americanos foram feitos em pessoas que já eram doentes, que já tinham alterações cardiovasculares, alguns já tinham tido infartos e, por outro lado, outros também já teriam a tensão arterial. Ora bom, com estes fatores todos, é natural que o controlo destas situações não seja o mesmo do que naquelas, digamos, que não tinham estes fatores já de risco. Portanto, é na realidade uma ideia que foi a Associação Americana de Diabetes que publicou isso. É um estudo. Não quer dizer que nós não sabemos a amostragem. O que sabemos é que já havia pessoas, inclusive, que têm tido acidentes vasculares cerebrais. Ora, o acidente vascular cerebral é um risco da diabetes, mas se nós vamos fazer um estudo em pessoas que já tiveram acidentes vasculares cerebrais, nós estamos a talvez forçar um bocadinho as conclusões. Não será para preocupar, e eu acho que as pessoas, em face disso, devem continuar a controlar a tensão arterial, a ter cuidado com a boca. Mas isto todas as pessoas, não só diabéticos. Não, todas as pessoas. Exatamente. Os diabéticos, para não virem a ser diabéticos. Porque as pessoas que não sejam diabéticas, que comam exageradamente, que fumem muito, que tomem café, que bebam álcool, etc., são fatores de risco, não eram a priori diabéticos, porque não nasceram com aqueles fatores genéticos da destruição das tais células beta, mas vão contribuir para que isso venha a acontecer. Portanto, o que efetivamente a pessoa deve é levar uma vida higiênica, comer de uma maneira radicalmente oposta à que nós portugueses costumamos comer. Eu não digo que as pessoas não comam aqueles pratos maravilhosos, mas vá lá, uma vez, de vez em quando. Pois na noite de São João, se fizerem as neiras, não é por fazer as neiras na noite de São João que vão morrer. Agora, sistematicamente, e quando a pessoa não necessita daquela quantidade energética de calorias e está, por acréscimo, a ingeri-las, a comê-las, digamos assim, pois a energia não é consumida, vai-se depositar sob a forma de gordura, onde? No coração, no fígado, nos vasos, e todas aquelas células musculares do coração que se deviam contrair, convenientemente não se podem contrair. Por outro lado, também o fígado começa a ter uma degenerescência gorda e assim sucessivamente. De modo que o melhor é nós estudarmos qual é a capacidade de energia que precisamos para as atividades que temos. Sabido é que um trabalhador manual, um trabalhador rural, consome muito mais energia do que um trabalhador intelectual. O cérebro não consome muita energia. A pessoa, se passar o dia inteiro a pensar, a escrever, a falar, etc., a energia não tem nada a ver com andar meia hora a pé, porque não há situações, e estamos a falar da diabetes tipo 2, em que já é necessário tomar insulina ou até uns derivados sintéticos próximos da insulina, que, em regra, não substituem a insulina. E hoje a insulina é tão purificada, a insulina já é humana, já não é de animais, portanto não temos
qualquer espécie de risco das doenças das vacas loucas, nem coisas do género. A insulina, digamos assim, sintética, é uma insulina humana que não tem esses riscos. O que é que pode desencadear um infarto, um AVC? O AVC é por dois mecanismos fundamentais, ou por falta de oxigênio, de capacidade de utilização de oxigênio, porque a nossa energia resulta sempre de dois fatores. É o oxigênio por um lado e a glicose por outro. O diabético pode ter muita glicose, pode ter muito açúcar, mas não tem capacidade para utilizar, para mobilizar esse açúcar. É por isso que o diabético às vezes tem muita fome e está cheio de açúcar. Mas porquê? Porque ele não está a utilizar aquele açúcar. Portanto, depois há desequilíbrios bastante grandes. Os vasos, no caso do acidente vascular cerebral, o vaso rompe. Porque, como disse, o vaso começa a ficar doente, começa a ficar mais frágil, maior permeabilidade. A tensão arterial também sobe, portanto é mais um fator para que o venha a rebentar. No coração, quando nós falamos em infartos, pois a isquemia, a falta de oxigênio, por alteração também dos vasos que não permitem o aporte, a chega suficiente, dá estas lesões. E esses estudos americanos parece que alguns já tinham tido infartos e outros já tinham tido acidentes vasculares cerebrais. Portanto, esse fator, eu acho que as pessoas devem se tranquilizar. É melhor nós seguirmos o convencionalismo das estatísticas em que são feitas em pessoas vulgares, em amostras suficientemente longas, para, digamos, não estar a dizer os doentes que tanto faz. Pois, é evidente, é lógico, se a pessoa já está doente do coração ou teve um acidente, tanto faz medir a tensão como não medir, porque já não estará muito bem. Portanto, sem alarmismos, onde diabetes, uma doença onde a palavra-chave é mesmo conviver com ela e controlá-la. Sobretudo, até porque hoje, digamos, é uma doença tão vulgar, e a pessoa pode fazer uma vida perfeitamente normal desde o momento que tenha estudado o seu caso, que o seu médico oriente nesta ou naquela perspectiva. Não se vai pôr a comer doces sem mais nem menos, mas se calhar no Natal se perguntar ao médico: "Sr. doutor, eu poderei comer uma fatia de bolo rei?" Depende do médico, mas se calhar diz: "Olha, uma fatia não vai morrer por causa disso, mas só uma fatia pequenina", etc. Portanto, quer dizer, há determinadas coisas que estão vedadas ao diabético, obviamente, mas é uma questão de conviver, e na medida também que o diabético vai tendo capacidade para fazer uma vida normal ou super normal, ele já sabe muito bem aquilo que lhe faz bem, que lhe faz mal, no sentido de ter prazer ou não ter prazer em comer esta ou aquela situação. Quarto tema, 500 caminhões fizeram parte de uma marcha lenta no Porto, sexta-feira passada, contra o aumento dos combustíveis e exigir o acesso ao combustível profissional. Uma reivindicação legítima para aqueles que transportam. Ora bom, o ser legítimo ou ilegítimo depende da lei. Portanto, eu tenho a impressão que aqui nós podemos dizer que há uma perturbação da ordem pública, é evidente. Se eu for de carro e quiser passar e não puder porque está obstruída, para mim a ordem pública está perturbada. O problema, eu tenho a impressão que nós estamos aqui a ter que entrar noutro tema, que era muito interessante se tivéssemos tempo, que não temos, que é o da linguagem. Quer dizer, a expressão. Como é que os camionistas agora, sejam os trabalhadores, sejam os patrões, se querem exprimir em termos de linguagem? Eles podem falar que não querem saber nada. Portanto, como noutras circunstâncias do género, o barulho, a perturbação da ordem tem uma receptividade por parte dos governantes que não tem, digamos, num diálogo pretendido que às vezes nem se começa a iniciar por falta de interesse de uma das partes. É isto, quer dizer, realmente uma pessoa que não quer poluir o ambiente e faz aquele ruído horroroso dos claxons, dos caminhões, há uma certa contradição. Compreendo realmente a intervenção deles para chamar a atenção. No entanto, o problema será complexo de se resolver, porque para haver uma diminuição do gasóleo setorizado ao extremo, para que possa haver uma margem de lucro razoável para quem investe nesse setor, há muitas outras profissões que também dependem exatamente do gasóleo. Portanto, é uma situação muito, muito difícil. A minha previsão, eu já o disse, quer dizer,
o gasóleo tende a aumentar. O gasóleo, e não só o gasóleo, a gasolina tende a aumentar. E esta maneira que já falamos de Guimarães, da Rádio Santiago, ter encarado, é uma aceitação de que a coisa que é assim. Mas nos transportes não pode acontecer assim. Nos transportes não pode acontecer assim, e efetivamente, mas também para substituir o transporte individual que nós todos utilizamos por falta de transportes, não temos varinha mágica para dizer venham aí 100 mil autocarros para entrar amanhã na carreira tal. Não é, quer dizer, há toda uma organização, há todos uns encargos, há recursos humanos, etc. Também não podemos, já tem acontecido, pôr pessoas a conduzir autocarros sem terem a experiência suficiente. Pois acontecem coisas, às vezes até com acidentes mortais. É complicado, uma coisa com humildade temos que ver. Nós temos que preparar a nossa vida para conviver com as doenças, com os micróbios, com essas coisas todas, com as coisas que comemos, que não comemos, e vá lá, há uma lei na natureza, os mais fortes vão sobreviver, os outros vão ficar pelo caminho. Portanto, é uma certa humildade agora resolver o problema de forma que a pessoa, porque quer ir passear ao domingo, meta quantidade de combustível suficiente. Eu julgo que isso já se começa a verificar uma certa restrição, porque as pessoas, efetivamente, não é por raciocinar, é que não têm dinheiro. Não têm dinheiro para encher o depósito. Nós antes, com meia dúzia de euros, hoje para encher o depósito são 50 euros e acabou. Portanto, à volta disso. Depende agora do tamanho do depósito, mas não é escandaloso nenhum dizer só o depósito. Quanto é? 50 euros, está o problema resolvido. Não sei se, efetivamente, todas as pessoas terão capacidade para isso. Haverá que haver uma reformulação de mentalidades, até na sua própria maneira de estar. Nós estamos na civilização do movimento, da deslocação, do aumento do espaço corporal, pois da nossa própria autoestima da imagem. Talvez fique mais barato ir ao cabeleireiro do que andar aí a aumentar o espaço corporal do automóvel a combustir gasolina ou gasóleo e a poluir o ambiente. Hoje também há uma paralisação nacional de caminhões. Esta paralisação pode inflacionar o preço de produtos, por exemplo, alimentares? Ora bom, eu diria que pelo menos será um pretexto para isso. Pelo menos será um bom pretexto para isso. Que é evidente que aumentando os transportes e as despesas, aumenta tudo. É óbvio, aumenta tudo. Portanto, não sei se efetivamente, se houver um controlo, vamos tentar racionalizar se justifica ou se não se justifica. Pois naturalmente que um par de sapatos amanhã não vai ser mais caro do que era hoje só porque o combustível aumentou ou deixou de aumentar. Que há um reflexo nos transportes, porque é o essencial. Agora, o problema dos transportes é muito mais complicado que parece à primeira vista, porque uma das maneiras de rentabilizar o consumo seria que as estradas estivessem todas bem construídas e que não houvesse um consumo exagerado e que não houvesse, digamos, caminhões quase a 0 a hora para conseguirem subir uma ladeira extraordinariamente grande, que é um facto. Basta andar por Portugal para verificar isso. Pois se estivesse tudo mais ou menos plano dentro daquilo que é razoável, o consumo e a poluição seria muito menores. É um problema que era muito interessante para se ter pensado há 50 anos. A partir de agora, tudo o que se fizer leva já, digamos, um handicap, leva uma pecha de 50 anos de não ter sido resolvido o problema. Obrigada pelos seus comentários, professores. Chega assim ao fim, Palavras Cruzadas. Continuo na companhia da RNTV.